Apocalipse 22, verso 7. Palavras de Jesus. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Vou ler mais uma vez. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Vamos ler todos juntos aqui, que está aqui na tela? Pode apagar aqui, por favor? 1, 2, 3. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui hoje. Obrigado por mais uma ceia que pretendemos tomar hoje, Senhor. Porque o Senhor pode voltar até antes da ceia. Porque não sabemos o dia e nem a hora de irmos para esse lugar que a Tua palavra, Senhor, dá alguns detalhes de como é. Mas até lá que possamos ser inundados pela Tua palavra. E hoje possamos, Senhor, talvez, quem sabe, reabastecer a nossa esperança, relembrando um lugar que nós não fomos, mas que cremos que ele existe. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Saudade de um lugar que eu nunca fui. E isso soa estranho, porque para você ter saudade, você só pode ter saudade daquilo que você conhece. Você conheceu. Como, por exemplo, é a última vez que você fez uma viagem em Londres, por exemplo. Né? Seu irmão ao lado aí. A última vez que ele esteve lá em Nova York. Aí, às vezes, quando chega no Brasil e tal, poxa, só vou poder voltar no meio do ano. Não vai dar para voltar agora tão cedo. Aí você fica com saudade daquele lugar. Tem alguns que estão aqui mais perto, fica com saudade de Madureira, que é mais pertinho. Ai, que saudade! Ai, que saudade de andar dentro do Mercadão no dia de festa de criança, que aquilo está cheio. Que saudade! Tem gente que fica com saudade. Porque saudade não tem gosto, né, irmão? O negócio é você sentir a vontade de estar lá novamente. Mas o segredo da saudade é você estar lá de novo. Você reviver aquilo de novo. Como que eu posso ter saudade de uma coisa que eu nunca vi? Isso acontece e pode ser chamado uma das loucuras da cruz, que Paulo vai dizer, que é o poder de Deus para nós. Para alguns é loucura, para nós, Paulo diz, poder de Deus. Isso só é possível porque dentro de mim e de você tem uma coisa que aqueles que não têm Jesus como seu único e suficiente Salvador têm. Nós temos fé. E por causa da fé, que é viva, que arde dentro de nós, por causa da fé que nos motiva todos os dias a negarmos o pecado por causa de Jesus, a nos submetermos à palavra do Senhor por amor a Jesus, por causa da fé que habita em nós, o crente tem saudade de um lugar que ele não foi. Tem um hino da harpa que diz, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Por quê? Como que é possível isso? Isso só é possível para crente. Quer ver o crente quando ele já está entrando na mornidão, para cair na frieza espiritual e morrer espiritualmente? Ele não tem saudade do céu. Não tem expectativa do céu. Ele não tem. Ele está ocupado com qualquer coisa. Mas na sua mente, eu vou nem dizer num dia, na semana inteira, ele não pensa no céu, não pensa na sua responsabilidade enquanto cidadão do céu, mas que ainda está aqui como embaixador até aquele dia. Por quê? Não tem mais saudade daquele lugar. Assim como João também teve a oportunidade de conhecer. Quando Paulo foi ao céu, as coisas que ele viu, não foi permitido que ele falasse. A João, quase tudo que ele viu foi permitido que ele escrevesse. Na verdade, o anjo do Senhor falava, escreve. A gente vai lendo, né? Eu terminei a minha leitura bíblica, consegui ler a Bíblia inteira em 6 meses, agora eu já vou começar outra. Aí eu estava lendo o Apocalipse. E aí tem uma parte que João vai escrever e fala, não, essa parte aqui você esquece, não escreve nada.
deixa do jeito que está. Isso aqui é mistério. E aí João, o resto ele está escrevendo. E de tudo que João escreveu, ele começa com as cartas, depois ele começa numa linguagem apocalíptica, usando os cunhos da época para poder escrever, para que as cartas pudessem chegar à igreja. Ele escreve de uma forma até meio mitológica, usando seres, né? Parecia um Godzilla, negócio que sai do mar, o outro com não sei quantas cabeças, que o chifre... Por quê? Para quem pegasse as cartas, essa carta aqui, isso aqui não é nada. Não. O povo de Deus, quando lisse aquilo, ia saber exatamente o que João queria dizer. E João estava falando do cordeiro que virou leão, que parecia que estava morto, mas que viveu, que fala do nascimento lá, quando tem o dragão lá com a mulher, o nascimento de Jesus, a luta que foi para matar Jesus, Jesus chegando na cruz, até a derrota dele, de Satanás, né? Quando ele é derrotado definitivamente, até o capítulo 19, um pouquinho do 20, ele está contando essa história, do nascimento até a vitória final, do triunfo final. E aí, quando ele termina de contar tudo isso, no capítulo 20, do verso 11 em diante, ele vai falar do julgamento, do juízo, o trono branco, que eu já li aqui umas 2 ou 3 vezes, e aí depois, para finalizar, ele vai falar, dar uma pitadinha de como é aquele lugar. No finalzinho da carta, antes de encerrar, ele vai dar alguns detalhes dela. E eu só queria ler a carta. Eu só queria ler como é essa cidade, para que a gente possa tentar visualizar na nossa mente e possa ter saudade de um lugar que a gente ainda não foi, mas que todo crente sabe que é real. E quem sabe que é real, diga amém. É real e nos aguarda, e por causa disso a gente é o que é aqui, passa pelo que passa, mas permanece de pé, porque eu tenho uma viva esperança desse lindo céu. Abra então a sua Bíblia aí, Apocalipse mesmo, vamos ler do verso 21. Eu estou usando a versão revista e atualizada, e eu peço que você acompanhe a leitura, por favor. Eu vou tecer um comentário ou outro aqui na leitura, mas eu quero simplesmente ler. Capítulo 21, verso 1 diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. É a visão que João está tendo do lugar aonde ele vai começar a detalhar. E ele começa dizendo que viu novo. Ele viu novo. Por quê? Porque é tudo novo, irmão. É algo que a gente não pode imaginar. É algo que João está tentando descrever, mas que por mais que ele tente descrever, você vai ser surpreendido. Diga isso para o teu irmão, você vai ser surpreendido quando chegar lá. Você vai ser. Você vai ser surpreendido, por mais que você... É novo, irmão, não é nada do que você conhece. É novo. E ele vai dizer que o primeiro céu e a primeira terra, tudo que foi feito primeiro, passou. Passou aonde? Capítulo 20, no verso 11 em diante. Verso 11 ele diz assim: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assentava, cuja presença fugiram a terra e o céu. No dia do juízo, que já aconteceu, a gente está lendo o capítulo 21, já aconteceu, quando ele chega que implanta o juízo, já acabou tudo que é antigo. É o dia do juízo. Aqueles que vão para a condenação eterna e aqueles que vão para o deleite e o gozo eterno com o Senhor. Então, acabou. Tudo que era conhecido, acabou. A partir dali, novo céu e nova terra. Depois do juízo, aí João está vendo novo céu e nova terra. E ele vai dizer, e o mar já não existia. Porque ele vê aquela imensidão de cidade e não vê o mar. E isso para o judeu era importante, porque o judeu era um povo costeiro. Tinha o mar da Galileia, tinha o mar Morto, tinha o mar Mediterrâneo. O povo judeu estava acostumado com os mares. E ele vai dizer, onde a gente está não tem o mar, não tem essa noção de mar, porque é novo. E eu queria que você prestasse atenção. Tem uma história, uma historinha, que diz que um pescador, cansado de viver nos mares, resolveu escolher um outro lugar para morar. Mas o engraçado
é que esse pescador, quando ele saiu para escolher um novo lugar, ele levou um remo. Ele colocou um remo nas costas e foi. E aí estranho, porque como a pessoa não quer mais viver no mar, mas leva um remo. Esquisito. O homem foi embora. E andou. Passou por muitos lugares, até que ele chegou num lugar. E quando ele chegou num lugar, ele estava ainda com o remo. Alguém lhe perguntou assim: o que é isso que você carrega? Nunca vimos nada igual. Que instrumento é esse? Antes dele responder, na sua mente ele disse assim: é esse o lugar que eu quero morar. Ninguém conhece de onde eu vim, ninguém sabe o que eu era, e ninguém sabe o que significa esse remo. Ninguém nunca viu o mar. É tudo novo. O que João está querendo dizer é que é uma noção muito diferente de tudo que você vê aqui. O que você vê aqui, que por mais você ache que é novidade, lá no céu você vai ser surpreendido. Não é parecido com nada do que você está dizendo. Imagina. Verso 21. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, meu Deus, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Ela vinha descendo do céu como uma noiva pronta para o casamento, porque era uma noiva adornada. Eu pergunto para você, quem é a noiva do Senhor aqui na terra? A igreja, eu e você. A igreja. E João vê descer do céu, porque João já está fora do nosso tempo. Ele já está escrevendo essas coisas porque ele está lá no tempo eterno. Ele já está vendo a noiva descendo. Quem é que estava lá naquela cidade descendo para encontrar Jesus? Eu e você. Eu e você. A gente estava lá, a noiva descendo na cidade, tudo pronto, tudo adornado. Ai, que saudade desse negócio que eu nunca vi. A noiva descendo pronta para encontrar e ser entregue nas mãos do noivo. Casamento, as bodas do Cordeiro. Então, verso 3, ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Eu não consigo ler, eu tenho que... Quem é o tabernáculo de Deus aqui nesse mundo? Eu e você, somos nós. Você é um tabernáculo. Você é aquele que carrega a presença de Deus aonde você está, como tabernáculo. Onde você está, você é um tabernáculo. Então nós, de alguma forma, nós temos a presença de Deus, né? Vou usar uma palavra de gênero humano para tentar expressar, contida em nós. Nós temos a presença de Deus em nós. Está aqui dentro. Olha como tudo mudou lá, porque é novo. Agora, quando a gente chega lá, o verso 3 vai dizer que eis o tabernáculo de Deus para os homens. Nós vamos estar agora envolvidos na presença de Deus de forma completa. Não é só um pedacinho aqui dentro, não. Agora a presença de Deus está por fora de nós, completamente nos abraçando. Ai, que saudade desse... Meu Deus do céu. Que saudade desse dia. Mas, pastor, o senhor não viveu ele, mas pela fé eu vou viver. Já estou com saudade desse dia. O tabernáculo, a presença de Deus ali contendo os homens. Tudo mudou. E aí vem verso 4 dizendo que não tem lá. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. E ele vai dizer o motivo dessa lágrima. Ele vai dizer, não vai ter morte. Por mais que os índices estatísticos digam que o medo da morte não é o primeiro, é medo de falar em público, medo de altura, medo de não sei o quê, medo da morte está entre o 4º ou 7º, dependendo da lista. Por mais que as pessoas digam que o medo da morte não é o primeiro, não é uma verdade plena. Porque no fundo do medo que a pessoa coloca lá em cima, eu tenho medo de altura. O primeiro maior medo do homem, do ser humano, é a altura. Por que ele tem medo de altura? Porque se ele cair, ele morre. Pastor, mas se eu falar em público eu não vou morrer. Mas a sensação parece que vai.
Porque no fundo, o maior medo do ser humano é de morrer. É a morte. Então ele já vai dizendo para você não se preocupar com isso, porque no capítulo 20, a morte foi lançada lá no inferno, com tudo que tinha para lá. Ela já foi vencida. Acabou. Não haverá mais morte. Não, porque não tem morte, ele enxuga as tuas lágrimas. Não tem morte, não tem luto, não tem velório, não tem nada disso. E isso é difícil a gente conseguir imaginar. Porque isso está na gente. A gente já nasce com a certeza de que um dia a gente vai morrer. Isso é certo. A não ser que ele volte. E a gente vai ser transformado. Senão, a gente vai passar pela morte. Mas ele vai dizer, esse medo, que é o maior medo da humanidade, na verdade foi causado por causa de algo que aconteceu no início, está sendo restaurado aqui. Não tem mais medo. Vai ser como era lá no Éden, antes de comer do fruto proibido. Você acha que Adão e Eva, antes de comer do fruto, tinham medo da morte? Não sabe o que é isso? Amado, quando chegar lá, você não vai saber o que é isso, porque lá é tudo novo. É isso que tem lá esperando para a gente. Verso 5. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas, ele vai repetir isso várias vezes, todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ele vai dizer duas coisas. As palavras são fiéis. O que eu estou escrevendo e o que eu estou mandando você escrever, o que eu estou te mostrando, isso é fiel. Olha para trás agora de Gênesis, Apocalipse. Quantas promessas do Senhor, do Deus fiel, não foram cumpridas? Nenhuma. Todas foram cumpridas. E ele está repetindo, as minhas palavras são fiéis. Elas vão se cumprir. São verdadeiras. Por quê? Porque o Deus da mentira está espalhado por aí. E tem enganado a muitos e cegado a muitos. Mas aqueles que recebem a Cristo, recebem a verdade completa. As mentiras, como escamas, caem dos nossos olhos. A nossa mente é transformada, nosso coração é renovado. E a gente passa a ter saudade do lugar que não conhece. Por quê? Porque a verdade chegou em nós. E por causa disso, ele vai dizer, a minha palavra é fiel e verdadeira. Quase 2000 anos. Isso foi escrito no primeiro século, mais ou menos no ano 99 depois de Cristo. Está aqui até hoje para a gente ler. E você imagina quantas pessoas tentaram acabar com a palavra de Deus. Quantas pessoas na história tentaram destruir, queimaram, mataram as pessoas porque professavam a fé em Cristo. Tentaram calar a igreja, como diz o Anderson Freire na sua canção. Mas a palavra do Senhor está aqui hoje, como está aí no púlpito de várias igrejas militantes aí pelo mundo afora. Por quê? Porque a palavra de Deus é fiel e ela é verdadeira. Por isso ela está aqui. Por isso ela chegou até nós. E se Jesus não voltar, é nossa obrigação dizer isso para o outro, para que ele também passe isso adiante. Verso 6. Disse-me ainda, tudo está feito. É difícil a gente conseguir conceber, porque a gente ainda não viveu isso. Mas para Deus está tudo pronto. Para Deus ele já está vendo isso. Para Deus ele já está vendo eu e você lá. Aqui a gente está com saudade de um negócio que a gente ainda não conhece. E Deus já viu, já sabe. Porque está tudo feito. No tempo de Deus já está tudo pronto. Então mantenha-se na tua posição no tempo que você tem agora. Porque no tempo de Deus já está pronto. Disse-me ainda, tudo está feito. Por quê? Ele vai dizer, porque eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida, em contraste ao que acabou de tirar, que foi o medo da morte. Quem quiser se aproximar disso, viver isso tudo que já está pronto. O pessoal está na terra, está lutando, está brigando, estamos lutando contra o pecado. A gente diz não para o pecado, a gente perdoa o outro, a gente anda junto com o outro. Por quê? Porque tem um céu que está pronto, está tudo feito. Eu vou ficar de fora desse negócio? Não está nem em construção para dizer assim, não, ainda está construindo, né? Ainda dá para eu viver minha vida medíocre ainda um pouco. Não, não dá tempo, não dá, está pronto. E o tempo de Deus não é o nosso. Não é o nosso.
ele já está com o pé no início e fim, ele já viu tudo. Ele é o alfa e o ômega, o início e fim. E todos que ainda quiserem, agora já está no nosso tempo, eu estou dando de beber da água da vida. Porque se você ainda pode provar da morte, ainda tem solução enquanto está aqui. Qual? Água da vida. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e você vai ter a esperança da vida eterna. Se você é crente e não está vivendo uma vida digna, se arrependa, se arrependa, se arrependa e volte correndo para os braços do Senhor, porque Ele vem. Aleluia, Jesus. O vencedor herdará todas estas coisas, vai herdar estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho, vai herdar tudo. Por que que a gente vai herdar tudo? A gente está indo para o céu por causa de quem? Por causa de mim? Não, por causa de quem? Fala aí, quem? É Ele, e Ele é o que teu? Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador. Ele diz que a gente é servo, mas Ele deixa chamar de amigo. Mas em comparação, nós, do lado de Jesus e olhando para Deus, nós somos o que de Jesus? Irmãos. Ah, você é irmão? É. Então você tem o mesmo direito de herdar o céu como Ele. Por isso que você vai herdar todas essas coisas. Não vai ter no céu lugar reservado. Aqui na terra tem a sala VIP. Aqui lá não vai ter não. Vai estar assim, ó, a plenitude da presença de Deus vai estar conosco o tempo inteiro. Você vai estar com Ele o tempo inteiro, vai estar com teus irmãos o tempo inteiro, porque tudo que vai estar lá é teu também. Não tem nada que Jesus vai dizer assim, ó, dessa parte aqui do céu, não vem para cá não, que isso aqui é exclusivo meu. Aqui tem uma hidromassagem, uma piscina e tal, umas árvores frutíferas que são só minhas. Não vai ter nada disso. Você vai ter acesso ao que Ele tem, vai viver como Ele vive, só não vai ser como Ele é. Nós vamos voltar a ser semelhantes como fomos criados, mas perfeitos como fomos criados. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer quando a gente estiver lá. Verso 8. Quanto, porém, com muita tristeza, ele vai dizer, os covardes. Quem são os covardes? Servir a Cristo nem sempre é fácil. Aqui é moleza. O pessoal não serve às vezes porque não quer mesmo. Mas aqui é fácil. Mas tem lugar que não é fácil ser crente não. Leia aí, entra no site lá, Missões Portas Abertas, e veja quantas nações matam os cristãos. E aí às vezes por causa da fé, no medo de exercer a fé, a pessoa, não conheço Jesus, não sei quem é, não, eu nego o Senhor Jesus. Covarde. As pessoas aqui, onde a gente vive aqui, ó, a gente pode ir em qualquer lugar ali, mesmo que pareça um maluco, tu pode pegar a Bíblia e sair gritando aí, pregar o evangelho ali no meio da rua, ninguém vai te impedir. Mas as pessoas aqui, com toda essa liberdade, ainda assim conseguem viver de forma indigna, fazendo tudo o contrário que a palavra de Deus manda. Por quê? Covarde. Covarde. Não quis assumir o evangelho de verdade? Você foi um covarde. Então, aos covardes, aos incrédulos, os que não creram, os covardes, creem, mas não tanto. Os incrédulos, os abomináveis, né? Os que viveram embaixo de corrupção, os assassinos, os impuros, né, envolvendo todo pecado referente à sexualidade, os impuros, os feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É isso que vai acontecer. E nesse relato dele, infelizmente ele tem que relatar isso que ele também está vendo. Tem muita gente que vai ficar de fora. Por quê? Porque a partir dessa lista e de muitas outras coisas, as pessoas deram as costas para Deus. Não é porque você se batizou, porque você participa da ceia, porque você é dizimista, porque você vem no culto sempre. O que faz a diferença total na sua vida é quem você é. Quem você é no telefone, quem você é na sua casa, quem você é na vizinhança, quem você é pelas costas do teu irmão. Como você trata as pessoas na sua casa. Porque no veredito final, quando a gente lê Mateus 25, ele não vai falar quantas línguas estranhas você falou, quantas profecias você deu, ou quantos versículos você sabia. Ele vai falar assim, ó, você viu alguém nu e não vestiu. Você viu alguém com fome,
Ele está falando daquilo que a gente pode fazer para onde? Para o outro. Aquilo que você tem que ser e fazer para o outro, que você não fez. Então João vai dizer, se você não ama o irmão que você vê, como é que você pode dizer que ama a Deus que você não vê? E aí, uma das vezes, né, João fala umas 3 ou 4 vezes na sua primeira carta, vai dizer, você é mentiroso. A sua fé é vã. Está dizendo que serve a Deus, vai para o culto, mas não adianta. Não está adiantando. Pula dessa situação para a situação de crente legítimo. Pega a palavra de Deus, aplica. Por quê? Está tudo pronto. O alfa e o ômega em breve vem para levar a igreja, colocar na cidade, para a cidade vir descendo, para ser entregue nas mãos do noivo. Ai, que saudade disso. Verso de número 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, que já aconteceu, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Está falando da gente. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. É onde a gente vai encontrar o Senhor. Quando o Senhor, ao som da última trombeta, a cidade vai descer, vai parar nos ares, diz a palavra do Senhor. E esse povo que morre de saudade desse lugar, pela primeira vez, vai poder ver essa cidade de verdade, de fato. Nós vamos sair voando, não sei como, e vamos chegar nessa cidade. Ah, meu Deus. Meu Jesus. A qual tem a glória de Deus, verso 11. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Ele agora vai estar começando a dar detalhes da cidade, da construção. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre ela nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Segura. 12 na palavra de Deus vai estar sempre se referindo à plenitude, assim como o número 7, a algo completo, o que foi completo. Quantas eram as tribos de Israel? 12. E aí João está lá no céu e está vendo a cidade, os muros e tal, e ele vai, 2, um muro aqui, outro aqui, 3 em cada lado, são 12 portas. E aí ele olha os nomes, são o nome de quem que ele disse aí? Dos 12... os 12 anjos, e sobre eles nomes escritos, que são os 12 tribos dos filhos de Israel. Os 12 tribos de Israel era o nome. Por quê? Que na porta de entrada, os nomes que estavam escritos eram os das 12 tribos de Israel. Por quê? Porque através das 12 tribos de Israel, o Senhor implantou o seu reino. Porque o motivo do Senhor separar as 12 tribos, qual foi? Revelar a sua glória através de um povo exclusivamente dele. Porque através do povo de Israel, o evangelho começou a ser anunciado já no Antigo Testamento, e em Jesus é sacramentado tudo que os profetas disseram. E aí vai começar um novo ciclo de 12. Mas até aqui, a presença do Senhor na terra iniciou aonde? Nas 12 tribos. Por isso, quando você chega na entrada, quando você chegar lá, pode reparar e ler. João já avisou, quando você estiver entrando, olha lá, Judá, Benjamim, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, e você vai começar a ver o nome das tribos. Por quê? Porque foi através dela que Deus se revelou à humanidade. É a porta de entrada. Verso 13. 3 portas se achavam a leste, 3 a norte, 3 a sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre os 12 nomes dos 12 apóstolos. Começou um novo ciclo. A porta de entrada, aonde começa, é o quê? As 12 tribos de Israel. Mas o fundamento está no nome dos 12 apóstolos. Por quê? Porque através dos 12 apóstolos, o evangelho chegou até nós. O fundamento da fé está baseada em crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esta é a base, é o fundamento da fé do cristão. Então, para representar
ele vai dizer que as 12 tem o nome dos apóstolos. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Eu também não sei a resposta não, mas eu vou fazer assim mesmo. 12 apóstolos Jesus tinha. Um dos apóstolos traiu Jesus. Qual o nome dele? Judas Iscariotes. Ficaram quantos? 11. Ué, mas são 12 apóstolos. Ah, pastor, então provavelmente é Matias, porque lá em Atos eles vão escolher um novo para colocar no colegiado de apóstolos, e vão escolher Matias para ser mais um dos apóstolos. É, mas só que um nascido fora de tempo também foi apóstolo. Paulo. Qual o nome que vai estar lá? Eu não sei. Eu não tenho a mínima ideia do 12º nome. Mas fica uma dica. Vamos correr para lá para a gente ver. Vamos correndo, a gente vai disputando assim. Vamos aí, ó. Ah, não, aqui é Pedro. Então vamos pro. Aí, até a gente achar, ah, viu? Era esse, eu achei que era esse. Te falei. Eu não sei qual vai ser. Mas tem 12. E ele está lá. E eu estou com saudade de ver. Verso de número 15. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro. Porque agora tudo é novo, não tem mais negócio de vara de cana, de madeira não, é ouro, para medir a cidade, as suas portas e sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais, e a cidade com a vara e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios, mais ou menos 2.220, aí a medida mais ou menos do tamanho da cidade. De uma ponta a outra de cada muro era 2.220 quilômetros, 2.250 quilômetros. Isso aí dá quase daqui lá em Macapá, onde a gente foi, e dá mais ainda, dá mais. É bastante quilômetro. Eu falei a medida em linha reta, né? Mas só que pelas estradas, você vai fazendo essas curvas todas. Agora você pega um muro de 2.220 quilômetros, amado, a gente vai ter dia beça para andar lá para ver como é que é. É uma distância grande. A gente pode até combinar, já que não vai ter noite, a gente um corre pelo um lado, corre pelo outro para ver quem chega primeiro. Ó, vou aqui pelos muros aqui, ó, com as portas de Issacar, Zebulon, você vai por essa daqui, vamos ver quem chega primeiro lá na árvore da vida. Irmãos, é tudo novo. Mas pastor, nunca vi, nem eu, mas pela fé dá uma saudade desse negócio, cara. E eu vou estar lá. Pergunta pro teu irmão se ele vai estar lá. Você vai estar lá, irmão? Eu vou estar lá, irmão. Quero ver de perto. Quero correr lá junto com a minha esposa. Não vai ser mais minha esposa. Por isso a gente tem que aproveitar bastante aqui, porque lá. Aí vou lá com a diaconisa Odete correndo pelo lado e tal, e a gente corre pelo outro. Aí tá a Valéria, lá a Valéria já transformada com aquela voz de arcanjo e tal. Aí vi falando, ó glória, aleluia. Ah, Jesus é bom, Valéria. Poxa, Valéria, tô te gastando desde de manhã, né? Pastor, me erra um pouco, pega o pé do outro aí, pode deixar comigo, Valéria. Mediu também, verso 17, a sua muralha, 144 côvados, mais ou menos 60 e poucos metros. Não sei se é de altura ou de largura. Provavelmente é a largura da muralha, que a muralha é mais medida pela largura. 144 côvados, que é o múltiplo de 12 vezes 12, né? Tudo aqui tem um significado. Medida de homem, isto é, de anjo, que parecia ser igual. Lembra quando os anjos foram visitar Abraão? Um exemplo. Quando Abraão olhou para aqueles homens, assim como Ló, na cidade de Sodoma e Gomorra, ele sabia que eram diferentes, mas a aparência deles era a aparência de homem. Era parecido com isso que João estava vendo. Ele sabe que é diferente, mas a aparência parece com a aparência de um homem. Aí vai falar, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Olha, uma obra. Olha os tijolos dessa obra. Agora eu vou só ler aqui os tijolos. Ele começou com a base, a estrutura de jaspe. Também uma cidade de ouro puro, você olhava, parecia vidro límpido. Os fundamentos da cidade são adornados de toda espécie de pedras preciosas. Agora eu vou ler. O primeiro fundamento é de jaspe. O segundo fundamento
o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda. Tudo isso que você tem na tua casa lá guardado, você pega em casa e fica olhando lá essas pedras preciosas para você ter uma noção. O quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, um décimo de jacinto e o duodécimo de ametista, que é meio roxa, e que por coincidência é a cor da faixa, para quem se forma em teologia, é a cor roxa, que é justamente a cor dessa pedra que está aqui no meu anel. É a pedra de ametista. Eu não vou ficar aqui interpelando o que cada pedra significa, porque a palavra de Deus mesmo não diz. Então eu não vou ficar aqui conjecturando que essa pedra é não sei o quê, que a pedra que é aquela pedra, que a pedra que estava no monte de Moisés, que quando brilhou, o pessoal gosta, eu não sei nada disso. Mas eu quero só te trazer para uma coisa. Que pedra você usa para construir o muro da tua casa? Que material você usa para construir lá mais um quarto, mais um cômodo? Que material você usa para bater aquela laje? Qual é o material? Eu tenho certeza que não é nenhum desse. Por quê? Poxa, pastor, para ter uma pedrinha dessa, meu Deus, eu ia ter que vender a sua Fiat Uno, não ia dar nem para metade, que está toda esculhambada. Eu ia ter que vender mais não sei o quê, ia ter que vender não sei o quê, para ter algumas dessas pedras na minha casa. Imagine uma quantidade para construir 4 muros de 2.220 quilômetros. Eu não tenho. Muito mais do que dizer o significado das pedras, é entender que a mudança de valores agora é totalmente outra. Aquilo, como eu já falei das ruas de ouro, aquilo que os homens brigam aqui, aquilo pelo qual os homens matam um ao outro, políticos que deveriam estar cuidando da nação, alguns estão presos, outros não. Por quê? Porque eles querem enriquecer de qualquer jeito, por causa do poder monetário, do amor ao dinheiro. Tem um monte de gente enraizado aí pelo mal, e aí ele vai dizer, lá é tudo novo, lá os muros a gente não constrói com barro não, lá é com tudo do melhor. Você está preparado para esse negócio, irmão? Está preparado para isso? Não, o melhor de tudo é que quando a gente chegar lá, não vai sentir nem o desejo de roubar uma pedrinha, porque a gente já vai estar totalmente transformado, né? Vai ter nem esse medo. Ai, deixa eu ver aqui se tem algum anjo aqui olhando. Deixa eu roubar uma ametista dessa aqui. Não, não vai precisar. Por quê, pastor? Que não vai ter? Sabe por quê? É tudo teu. É tudo teu, irmão. Não precisa levar nada, não. Não, pastor, não estou roubando, não. Eu só estou levando uma lembrancinha da cidade. Não, é tudo teu. Oh, que saudade desse negócio. Verso de número 21. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. A nossa cidade aqui, a praça não tem nem banco. Até o banco de concreto que tinha nos foi tomado. O pessoal quebrou, destruiu, não tem nada. Na nossa não. Lá a praça é de ouro, ouro purinho. E cada porta da cidade é feita de pérola. Quantas pérolas? Quantas pérolas que a gente leu aqui? Uma. Amado, o muro tem 60 e poucos metros. Uma pérola. É ali, ó, o tamanho da porta. Senhora pérola. Que pérola é essa? Isso é reservado somente para o povo de fé para ver. Ah, pastor, dá para fazer um cordão com essa pérola aí? É melhor não, que você não vai conseguir usar. Mas serve de porta. Uma pérola. Irmão, é só povo doido mesmo que tem a Cristo no seu coração, que ama um negócio desse. Se eu ler isso aqui para um colega lá no trabalho, você acha que ele vai sorrir de alegria, de esperança, como a gente está fazendo aqui? Ele vai até me olhar, se for uma pessoa educada, mas dentro da cabeça dele está assim, crente maluco, né? Esses crentes é tudo doido. Não regula nada, coitado, ó, tadinho. Por isso que ele está com essa barba branca, ficou doido, coitado. Que bobeira, como é que pode acreditar numa coisa dessa? Ele não vai acreditar, porque para ele, ele pensa, e o seu pensamento é natural, mas nós não, nós pensamos de forma espiritual. Porque o livro que temos não é um livro de autoajuda,
é um livro espiritual, sobrenatural, está acima do entendimento humano. Verso de número 22. Nela não vi santuário, porque seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Eu quero te dar uma notícia. Está preparado para receber essa notícia? Lá no céu não vai ter mais a IADC. Não vai. Não vai. Lá no céu não vai ter, se você andar pelas ruas, você não vai achar uma igreja. Não vai ter. Vai ser nenhuma. Não vai ter nenhuma. Santuário, lugar santo, não vai ter. Por quê? Poxa, pastor, mas não vai ter nenhum lugar para a gente se reunir. Essa visão de santuário, de se reunir, é somente para cá. Porque aqui é um lugar que nós, apesar de algumas pessoas não respeitarem, é um lugar santo. Esse lugar aqui é santo. Porque aqui foi um lugar que Deus escolheu para a habitação do seu povo. Se reunir, chorar e sorrir, orar e cantar. É aqui. Separado lá de fora. A gente sai daqui, no mundo a gente tem aflição, mas a gente tem bom ânimo. A gente sai daqui, tem dificuldade, tem problema, mas parece que, não sei se você pensa ou acha assim, quando a gente chega aqui parece que não dá um alívio. Não sei se você já teve essa sensação. Às vezes você passa um dia turbulento, e aí quando você chega na igreja você, ai Senhor, obrigado porque eu cheguei aqui agora. A gente sente isso. Por quê? Porque Deus reservou esse lugar para ser um lugar santo, um santuário. E lá no céu, poxa, não vai ter. Por quê? Porque sua totalidade, diferente do mundo hoje, lá nesse novo lugar, é tudo santo. Todo lugar é santo. Pastor, eu queria ir no santuário, você já vai estar. Não, mas eu andei para... Aí é também. Mas e se eu... É também. E para a próxima pergunta, aqui é também. É santuário onde você estiver. Por quê? Mudou a conotação. Eu não preciso agora buscar somente um lugar de refúgio. Todo lugar é de refúgio, porque é tudo novo. Verso 23. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. O sol e a lua nos servem para quê? Hoje, além da iluminação, serve para fazer a diferenciação entre noite e dia, marcar as horas, para também marcar as estações. Então a gente precisa do sol e do dia. Para quê? Para principalmente ter a noção de tempo. Lá no céu, você não vai ficar preocupado. Ih, meu Deus, está atrasando, pastor. Serve logo a ceia que eu tenho que ir embora, que eu quero ver o resultado do jogo, que eu tenho que dormir, que eu tenho que preparar minha marmita e tal. Aqui a gente fica assim. Lá, não tem esse negócio não. Toda essa noção de tempo acabou. Você agora está na eternidade. Esquece o relógio. Esquece a preocupação. Ah, vai escurecer, eu tenho que ir logo. Amanhecer, eu tenho que voltar. Esquece, acabou. Essa noção de tempo que você tem aqui, lá no céu não tem mais. Por quê? Porque é tudo novo. É tudo novo, irmão. Aí o senhor já viu isso? Eu não. Nem consigo imaginar. Mas eu já tenho saudade desse negócio. Porque eu quero estar lá. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Vou correr um pouco agora, inverter os valores, em vez da gente procurar os homens para nos referenciarem, não. Toda a glória que tinha aqui agora é toda para o Senhor, toda, não tem nada invertido para lugar errado. As nações vão andar mediante a luz do Senhor, e toda a glória é revertida para Ele. Verso 25, as suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Não vai ter mais essa preocupação, porque hoje de manhã na oração matutina eu li o texto da palavra do Senhor, Neemias 7, versículo 3, que diz que as portas têm que se fechar quando escurecer, só pode abrir quando tiver sol, para quando for fechar tem que ter os guardas lá, e quando estiver fechado tem que ter gente para vigiar a porta. Lá não vai fechar mais. Você consegue dormir com a sua porta aberta? Fala assim, só se eu... Pastor, não tem seguro não, se eu fizer isso, meu Deus. Não, lá não tem esse problema não.
Lá você não vai ter nada disso. As portas lá vão ficar sempre abertas, sempre. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Nada. Nem o que pratica abominação e mentira. Porque ele já fez distinção dessas pessoas. Não tem. Tudo lá é diferente. Mas somente os escritos no livro da vida do... Ai, pastor, bota meu nome lá. Ai, se eu pudesse, eu botava. Ai, pastor, bota meu nome lá que... Pastor, meu nome está lá mesmo? Irmão, se você tem essa dúvida, provavelmente não está. Eu vou logo te dando essa dica. Ai, não sei se meu nome está lá. Provavelmente não deve estar, se você já tem essa dúvida. Mas nós ainda não estamos vivendo esses dias. Hoje é dia de você ter a certeza. A mesa está posta. O que bota o nome no livro está aqui. E basta a disposição do teu coração para dizer: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Ele pega a sua vida e coloca o seu nome lá. Ai, mas graças a Deus, eu fiz isso, então se eu aceitei Jesus, eu estou salvo? Não, não. Se você entregou sua vida para Ele, o que vai garantir a sua salvação ou não é como você vive para Ele. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa. Para terminar, quero só ler os versos do capítulo 22, verso 1 do capítulo 22. Então me mostrou um rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Então parece que tem mais de uma. Como é que é esse negócio? Eu não sei. Que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Na sua fronte, na minha e na sua, estará o nome dele. Qual o nome? Eu não sei também, porque se o nosso nome é novo, o dele também é. Mas vai estar aqui, na nossa fronte. Por que João faz questão de dizer isso para a igreja? Para garantir à igreja que os que são dele já estão marcados. Porque lá atrás vai ter um negócio que vai, olha, vamos marcar aí, tem que ter a marca da besta. Tem que ter a marca da besta, na fronte ou na mão e tal, no punho. Tem que ter a marca. Mas só que quando você lê o livro de Apocalipse, vê que aqueles que são dele já foram marcados na sua fronte. Quando passar por essa tribulação toda, já está marcado para o Senhor. Pode tocar nesse não. Por isso ele vai dizer: não toqueis nos meus ungidos. Não está falando do pastor não, está falando do rebanho do Senhor. Nós somos os ungidos do Senhor. O maligno não pode tocar, ele vai ficar ao derredor. Por quê? A minha, tua fronte está marcada. E quem chegar diante dele são só os que foram marcados aqui. Então já não haverá noite, nem precisam de luz, como se ele estivesse falando mais para os tempos atuais, a árvore da vida, ter acesso a ela para garantir a salvação. Nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, que escreveram sobre isso tudo, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E aí o verso que a gente leu no início: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Ah, pastor, essa história era tão bonita. Não é uma historinha não? Não, não. Isso aqui é uma profecia. O que eu acabei de ler para você, que você por um acaso já pode ter lido ou não, é uma profecia. E se cumprirá. E que seja hoje, para que a gente esteja com ele. Se não for hoje, eu vou continuar com uma saudade muito grande desse lugar, porque eu quero ir para lá. E aqueles que querem ir para lá, o símbolo da tua vitória está aqui hoje.
o sangue que perdoa o pecado e o pão, que é a sua inserção no corpo, comunhão com Cristo.